sobre o início do cinema, né, como que isso aconteceu, e aí a gente vai falar agora sobre a evolução dele. Então, o crescimento do cinema ele foi rápido. Em 1900, já era conhecido por grande parte das pessoas na cidade, onde havia salas de projeção, então, que lotavam as sessões, tá? E até 1927, os filmes eram mudos, pois as filmadoras elas não tinham tecnologia, então, para captar o som da filmagem. Porém, isso não fazia com que o filme não tivesse som algum, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, né, havia um músico tocando ao vivo, então, o som, a ideia das orquestras e os efeitos sonoros aí produzindo na hora, ou os comentários, então, de quem apresentava este filme, tá? Então, as sessões, elas não eram silenciosas, elas só não tinham a ideia da fala junto com a imagem, tá? Então, podemos pensar aí que nessa era do silêncio, né, ou seja, pela ausência dos diálogos falados, os filmes eles ainda eram poucos elaborados, mas isso é um grande engano. Por quê, né? Neste curtíssimo espaço de tempo, de pouco mais de 30 anos, foram criados, então, diversos estilos e formas importantes de se fazer cinema, que são referências até hoje para os cineastas que a gente tem hoje, tá? Roland Bergman, historiador de cinema, então, ele propõe algumas classificações dessas formas para nos ajudar a compreender e identificar os seus representantes aí, tá? George Miller, por exemplo, ele se encaixa na ideia do ilusionismo, cujas principais características eram o descomprometimento com a realidade e os efeitos espaciais e os usos dos truques visuais. Lembra que a gente viu que ele trocava a câmera de lugar, que ele já tinha a ideia de ilusionar, né, de fazer algo que estava mais ligado ao nosso pensamento e assim por diante, tá? Outros cineastas, eles também usaram desse ilusionismo aí. Um deles foi o Jean Cocteau, que dirigiu então a primeira filmagem, A Bela e a Fera, de 1946. Tim Burton, que é bastante conhecido por seus filmes cheios de personagens fantasiosos, como Edward Mãos de Tesoura, não sei se vocês já assistiram ou não, A Noiva Cadáver, de 2005, e Alice no País das Maravilhas, tá? Então a gente tem aqui a representação do Chapeleiro Maluco, né, e da Rainha de Copas aí no filme da Alice nos País das Maravilhas, tá ok? E aí ele fala, um dos principais gêneros elencados por Bergman, principalmente para o cinema mudo, é o que ele chama então de comédia pastelão. Talvez então seja o primeiro gênero identificado no cinema, tendo representantes muito importantes na sua fase anterior à sonorização, como Charlie Chaplin, que é o mais conhecido aí, tá? Buster Keaton e Harold Lloyd. Os principais elementos, então, desses gêneros eram acrobacias, que não, como eles não podiam falar, os atores eles usavam muito do corpo para poder se expressar e poder fazer as pessoas darem risada, tá? As perseguições, que muitas vezes ou eram de carro ou eram a pé, tortas na cara, os tombos e as ações aceleradas. Então, muitos desses filmes aí que não tinham falas, eles aceleravam a ação para ela parecer ainda mais engraçada, tá? Eles tinham muita semelhança com a ideia do circo. Então, quando a gente pensa no circo, quando a gente vai ao circo, a gente não tem essa intenção de dar risada, de se descontrair. Essa era a principal proposta. Como esse cinema, então, era uma das principais atividades aí para a pessoa se distrair, né? Ela era feita com a intenção de fazer as pessoas rirem, tá? Então, ele fala, né? Qualquer semelhança com o circo não era mera coincidência. Afinal, a ação dos atores do cinema mudo em busca do riso, percorria caminhos parecidos com as dos palhaços, que desenhavam seus gestos com exagero no picadeiro para chamar a atenção do público. Charlie Chaplin, então, ele foi um artista desde muito pequeno. Conta-se, então, que aos 5 anos, né, ele subiu no palco onde a sua mãe cantava e ele fez o público rir porque ele ficava imitando a mãe dele. E aí, né, foi uma situação espontânea, de improviso, mas Charlie, né, admitia que isso era a sua estreia aí nos palcos e que ele notou que ele podia fazer as pessoas darem risada, tá? Seus pais, então, eram artistas, ambos cantavam e atuavam, porém o seu pai era alcoólatra e ele morreu cedo, e a sua mãe acabou ficando doente, o que deixou a família com poucos recursos para se sustentar. Então, ele e os seus irmãos, que tinham por volta aí de 10 anos,
buscaram a solução nos palcos para poder se sustentar, tá? Chaplin trabalhou em diversos espetáculos relacionados à comédia e aos 25 anos ele fez então o seu primeiro filme em que começou a criação do personagem que marcaria aí toda a sua carreira, chamada Carlitos, né? Chamado Carlitos era o nome do filme, ou também conhecido por O Vagabundo, tá? Ao todo, Chaplin esteve em mais de 80 filmes, tendo produzido e dirigido a maioria deles. Alguns dos mais marcantes foram Tempos Modernos. Geralmente, quando a gente, em história, menciona as fábricas, né, as produções dentro da fábrica, a repetição de um determinado movimento, a gente utiliza o Charlie Chaplin para falar. Não sei se o professor Eduardo já falou isso com vocês ou não, mas se ele não falou, ele falará sobre o Charlie Chaplin, que é uma referência de quando a gente começou a ter as fábricas, a repetição de criar vários objetos com o mesmo perfil, com as mesmas características e assim por diante, tá? Ele explorava, então, o humor dos personagens, né, do seu personagem Carlitos, para criticar o mundo de trabalho, e ele explora a ideia dos seus trabalhadores. A gente tem um outro filme que é O Grande Ditador, de 1940, em que ele usava um bigode característico do Adolf Hitler, e ele fez como Carlitos uma sátira ao ditador, criticando o seu autoritarismo e o próprio nazifascismo. E aí eu coloquei, né, que era o sistema autoritário, então, do governo da época, tá? Chamado aí de fascismo ou nazismo de Adolf Hitler, tá? Por isso que é nazifascismo. Apesar, então, da sonorização do cinema já ter iniciado em 1927, Chaplin ele opta por fazer tempos modernos, sem falas, evidenciando as habilidades físicas de expressão do seu personagem. Então, a partir daí, a gente já começa a ter a ideia de sonorização dentro do cinema, só que como ele ficou conhecido por fazer o cinema mudo, ele continua com essa mesma ideia, tá? Chaplin, então, ele não foi o único a criar formas inteligentes de fazer humor no cinema mudo. O Buster Keaton também utilizava cortes de câmeras para exibir os movimentos de sua comédia visual, causando risos em situações que antecipavam os acontecimentos para o público antes mesmo de o seu personagem saber ou não se ele ia se dar mal, tá? Além do ator Harold, entrou para a história com a sua lendária cena em que está pendurado do lado de fora de um arranha-céu, segurando em um grande relógio de ponteiro. Vocês já devem ter visto essa cena aí em algum lugar, tá? E trata-se, então, do filme O Homem-Mosca, de 1923, em que ele explora a comédia do cinema mudo com tanta habilidade quanto outros autores aí, tá? A gente vai ver agora um pedacinho desse Explore Mais. Na verdade, ele tem mais de 1 hora de duração. A Prova vai colocar apenas alguns minutos aí para vocês verem, mas para a gente ter a ideia, então, do cinema mudo, do que ele era, do que falava o cinema mudo e assim por diante. Notem também, a gente vai ter a parte da sonorização. Como ele falou, ele era mudo, porque ele não tinha falas, mas ele tinha a parte da sonorização, sim, tá ok? Vou colocar aqui. Chegava na empresa, tá?
Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5. Olha lá, Check under the repetição dos timer. Dust coming through loose movimentos. on bench E 5. aí Attention aparece foreman. o Charlie Chaplin, certo? Mas ó, eles não podiam parar de fazer os movimentos. Ó, notem que ele sempre confundia aí todos os colegas dele. Ele parava para caçar, ele parava para fazer algumas coisas. Ele tinha uma meta a seguir, ó. E aí ele atrasava toda a produção dele, tá? Então, caso vocês tenham curiosidade, né, e queiram assistir esse filme todo, ele está disponível aqui para vocês no Explore Mais aí da Apostila.